Era assim Chico Xavier. Ele só andava de carro, não gostava de avião. Então, quando ele chegou, Brasília estava amanhecendo. E de cima de um morro, ele olhou para a cidade e disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso, tanta gente veio para cá e nunca mais foi embora. Começamos agora mais um vídeo da série Pílulas Diárias. E se Brasília não fosse apenas a capital política do Brasil? E se ela tivesse sido preparada para algo muito maior do que eleições, cargos e poder? Essa revelação desconcerta porque tira o chão da lógica comum. Não estamos falando de ficção científica, nem de teoria conspiratória de internet. Estamos falando de uma visão espiritual atribuída a Chico Xavier, dita com serenidade, sem alarde, sem sensacionalismo. Segundo esse relato, Brasília seria a terra dos grandes reencontros espirituais. Um ponto magnético preparado para o dia em que líderes das nações e seres de outros mundos se encontrariam para dialogar. Não para dominar. Não para invadir. Mas para conversar. Isso mexe com tudo. Porque se isso for verdade, então o planeta Terra não está abandonado. Está em observação. Está em transição. E nós estamos vivendo exatamente o período mais turbulento antes de uma grande virada. Antes de continuar, curta o vídeo, se inscreva no canal e fique até o fim. Essa reflexão não é sobre ETs. É sobre o papel espiritual da humanidade no momento mais delicado da sua história. E eu disse ao Chico: Chico, você deve estar exausto. E olha, não pede nada para comer ou beber, que nós já comemos e bebemos tudo que era seu. Ele então abriu um sorriso e disse: ah, minha filha, o amor não cansa nunca. E naquele dia eu descobri que eu não amava, porque eu estava exausta, e ele não. Um amigo chegou para ele, e ele olhou e disse: meu filho, cuidado com seus adversários desencarnados. Eles estão tão próximos a você. Não deixe de fazer o bem. 2 anos depois, esse amigo nosso tirou a própria vida. Minha irmã Eliane o abraçou chorando e disse: Chico, obrigada por todos os livros que você recebeu para nós. E ele disse: Eliane, pergunta se alguém tinha dito que a minha irmã chamava Eliane. Eliane, eu que te agradeço, porque você se deu o trabalho de lê-los. Era assim Chico Xavier. Ele só andava de carro, não gostava de avião. Então, quando ele chegou, Brasília estava amanhecendo. E de cima de um morro, ele olhou para a cidade e disse: essa é a terra dos grandes reencontros espirituais. Por isso, tanta gente veio para cá e nunca mais foi embora. Eu sou um caso típico. Meu pai foi transferido pelo Exército há quase 60 anos, com a promessa de voltar para o Rio de Janeiro, e nunca mais voltamos. Meu pai já morreu há mais de 20 anos. Eu sou do Meier, da Rua Dias da Cruz. E eu me lembro do Paulo Gustavo, o ator que partiu por Covid, que dizia: quem é do Meier não bobeia. A verdade é que o Chico, olhando Brasília lá de cima, disse: aqui, no dia em que todos os povos se irmanarem, no dia em que todos os dirigentes das nações se encontrarem, para conversar com seres de outro planeta, o encontro será em Brasília. Ele tinha essa convicção. Não aconteceu até hoje, mas com certeza acontecerá. A verdade é que quando a vida fica muito difícil, parece que a nossa fé se esvai. E ela precisa ser ainda mais forte e nos renovar interiormente. Uma menina pequena perguntou ao pai: pai, o que é ter fé? E o pai pensou e não conseguia achar uma maneira de falar a ela. Mas havia um porão na casa. Ele desceu o porão, chamou a menina e falou: minha filha, você me vê? Não, pai, está tudo escuro. Mas você ouve a minha voz? Ouço. Então se jogue, que eu seguro você aqui. E a menina se jogou,
E o pai a segurou, acendeu a luz e disse: vê, isso é ter fé. É chegar à beira de um abismo escuro, se jogar, mas saber que Deus te segura. E assim ele conseguiu dizer à filha o que era ter fé. Meus amigos, há tantos espíritos hoje presentes a esse salão. Há tantas almas desencarnadas, tão jovens, que nos trazem a cada um pequeno buquê de flores coloridas. Quem sabe não sejam, acredito que sim, os espíritos que mais tarde estarão conosco, vindo para nos substituir na tarefa que para nós, na Terra, estará terminada. Vocês me permitirão que eu me sente por alguns minutos. Ano passado eu tive um problema sério de saúde, fiquei 7 meses numa cadeira de roda e o meu sonho era voltar a falar. E nas horas mais difíceis os espíritos diziam: a tarefa não terminou. E aí você recomeça novamente, que é aquilo que todos nós, em qualquer idade, temos que fazer. Havia um homem muito complicado em Uberaba. Ele morava sozinho, não falava com ninguém. Todo sábado, o Chico levava uma cesta de mantimentos para ele. Colocava a cesta na porta, tocava a campainha. Meu amigo, é Chico Xavier. Está aqui a sua comida da semana. E ia embora. O homem nunca abriu a porta para dizer um muito obrigado. Ignorava completamente a presença do Chico, mas ficava com a comida. Um dia, de manhã cedo, Chico, varrendo o centro, alguém vem correndo dizer: Chico, você nem sabe, aquele homem horroroso, que ninguém gosta na cidade, morreu de madrugada. E o Chico, com toda a tranquilidade, disse: eu sei. Você já sabe, Chico? Já, Emmanuel me contou. Emmanuel te contou que o homem morreu? Contou. Mas como? Ah, Emmanuel disse que, já que nenhum de nós gostava dele, o próprio Jesus veio buscá-lo. E a gente vai acreditar que não foi verdade? Com certeza foi verdade. Na hora da dor, nós queremos de Bezerra de Menezes para cima. Mas na hora em que podemos refazer nosso destino, colocamos várias condições, e muitas delas impossíveis, porque é a nossa falta de fé que as provoca. Quantas vezes adoecemos fisicamente, e um dia a medicina vai descobrir isso, que a nossa mente e o nosso coração são tudo. Se nos imaginamos necessitados, permanecemos necessitados. Se nos imaginamos produtores de uma vida positiva para o outro, nos tornamos aqueles que os espíritos amigos vão utilizar 24 horas por dia, porque a atual necessidade do mundo é essa. É que todos nós sejamos utilizados energeticamente o dia todo. Por isso os espíritos nos aconselham: acordamos, sentamos na nossa cama, vamos abrir os olhos para o mundo espiritual, dizendo, por exemplo, que as forças do bem que protegem o universo me ajudem hoje, que eu possa ser útil a mim mesmo, auxiliando quem se aproximar, superando todas as dificuldades. Porque é exatamente isso que Jesus preceituava: a cada um segundo suas obras. Todos os dias devíamos lembrar dessa frase: a cada um segundo suas obras. A pessoa não faz nada, aí ela tem uma necessidade espiritual tremenda. Ela quer receber, como se fosse um milagre. Mas é como ir a um banco onde você nunca teve conta e pedir um empréstimo. Não tem nada depositado ali para te ajudar. Então, como é que você vai pedir se você não tem? É assim
o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, tudo aquilo que os livros maravilhosos nos trazem. Eu sou tão antiga na doutrina espírita que conheci gente que dizia com orgulho: eu nunca li o livro dos médiuns, e dirigia um grupo de trabalho. Aí você vê como a ignorância já campeou dentro da doutrina espírita. Como as pessoas se ufanavam em não ler, em não estudar e em trabalhar. Mas eram barcos à matroca, porque os espíritos tinham que fazer tudo e até isolar a pessoa face às dificuldades que elas apresentavam. E é impressionante como hoje você não encontra ninguém que não creia na imortalidade da alma. Todo mundo acredita. Há quem finja, mas todo mundo acredita. Eu tive um vizinho que me encontrava no elevador. Eu tinha uma cachorra na época, a Jade. Ela morreu há 18 anos. Ela era preta e completamente racista. Então, eu conversava muito com ela. Eu dizia: Jade, minha filha, olha para você mesma. Essa centelhinha que você tem aí, você não quer que vire gente? Olha como é absurdo. Você é preta. Mas, olha, uma pessoa negra passava lá no fundo, ela já ficava alterada. Mas vocês acreditam que o veterinário contou que, na época dos Luizes, na França, eles colocavam os poodles, ela era poodle, no braço, e ensinavam os cachorros poodle a avançar nos escravos núbios que tinham a cor escura. E isso virou um atavismo da raça. Olha que coisa impressionante. Séculos depois, existem animais, cachorros poodles, que têm esse atavismo dentro deles. Imagine nós, que nos ativemos a tantas coisas inúteis para nos tornar úteis. Imagine nós, quando as dificuldades aparecem e nós queremos ter as mesmas atitudes que a vida e o tempo pedem para esquecer. Por isso, evoluir, avançar para a perfeição para a qual fomos criados é tão difícil, mas não tem volta. Vamos seguir confiantes, vamos seguir amando, vamos seguir servindo, porque eu confesso a vocês que de toda a minha geração, eu não conheço ninguém que tenha sido mais feliz do que eu, que faço palestra há 50 anos. Talvez a pergunta não seja se seres de outros planetas virão. A pergunta real é se nós estaríamos minimamente preparados para isso. Porque não adianta tecnologia avançada se a alma ainda é primitiva. Brasília, como ponto de encontro simbólico, fala mais sobre responsabilidade do que sobre curiosidade. Um local onde decisões globais são tomadas também seria um local de teste moral da humanidade. Estamos prontos para diálogo ou ainda resolvemos tudo pela força, pelo ego e pelo medo? Enquanto alguns esperam discos voadores no céu, a espiritualidade observa algo mais simples e mais grave. Como tratamos o outro? Como lidamos com o poder? Como usamos o conhecimento? Se esse encontro acontecer um dia, não será um espetáculo. Será um espelho. E talvez nem todos gostem do que vão ver refletido. Comente aqui embaixo, você acredita que a Terra está sendo preparada para algo maior? Compartilhe esse vídeo com quem acha que nada disso faz sentido. Grandes verdades quase sempre parecem absurdas antes de serem compreendidas.